O relatório do deputado Aldo Rebelo, que reforma o Código Florestal brasileiro, provocou muita polêmica nos últimos dias. De um lado estavam, e estão, os que apoiam o novo projeto que, segundo eles, repara injustiças cometidas contra os pequenos proprietários, principalmente do sul do país. De outro, ficam os ambientalistas, que avaliam ser o texto um retrocesso na questão ambiental. O deputado Edson Duarte, do PV da Bahia, tem uma posição clara sobre isso, menos que eu vi acompanhando as reuniões da comissão. O senhor se coloca lá, digamos, na posição do ambientalista. Mas, deputado, essa discussão, como alguém lá, eu vi vários comentários, gente comentando na hora, discutindo, assim, a discussão está muito emocional, estava mesmo, num certo momento. Mas se a gente baixar a temperatura, quais são as questões que pegam mais nessa história toda? É a questão da mata ciliar, é a questão da reserva na pequena propriedade. Onde é que a coisa pegou mais? Eu diria que o projeto, a discussão, ela muito mais do que emocional, ela foi irracional, né? Inconsequente. Eu diria que inconsequente porque parte de premissas falsas, de um diagnóstico falso do problema, da doença. De tal forma que o remédio receitado, que é esse relatório, ele não atende àquilo que vem sendo anunciado como uma preocupação do setor rural brasileiro. Quando eles colocam de que o problema, o adversário, né, o impedimento para a produção agrícola, para a expansão dos negócios, a melhor qualidade de vida, de resultado do produtor agrícola estaria na modificação da legislação ambiental, é um equívoco que está se cometendo. Na verdade, o pano de fundo desse debate todo, desse interesse momentâneo, né, que surgiu agora na bancada ruralista em tratar de meio ambiente, diz respeito ao fato de que agora estão tentando colocar, de fato, a legislação para funcionar. Nós sempre tivemos Código Florestal. Ninguém nunca respeitou e também ninguém nunca se preocupou em mudá-lo. O que está em vigor é de 65. 65, mas já com várias atualizações. Ah, tá. Claro. Com várias atualizações. E nós entendemos, nós do Partido Verde, os próprios ambientalistas, de que o Código Florestal, como toda legislação, ela precisa periodicamente ser adequada aos dias atuais, ao momento atual, às mudanças que ocorrem naturalmente. Nós somos favoráveis a uma adequação. Nós achamos que áreas que já foram desmatadas, áreas já consolidadas, cidades, por exemplo, que ocuparam margens de rios, você precisa ter um tratamento. A lei não pode ficar cega para essa realidade. Agora, você também não pode patrocinar, em nome de alguns casos, a impunidade generalizada, né, a isenção generalizada. Ninguém agora está mais obrigado, a partir desse texto, caso seja aprovado como ele está, obrigado a nenhuma reparação dos danos que foram cometidos ao meio ambiente. Quando falam de que a legislação subtraiu, como esse se... é um termo que eu lembro, que eu ouvi várias vezes. E é um equívoco. Subtraiu terras de pequenos produtores que deixaram, então, de produzir... Não é isso? Esse é o argumento de que a legislação subtraiu dos produtores ao se impor a necessidade de se ter áreas de preservação. Essa é uma visão equivocada e é lamentável que essa visão venha de alguém do setor rural, do setor produtivo. Ora, você pode e deve, e é obrigatório, você, ao produzir, você garantir equilíbrio na sua propriedade entre todos os equilíbrios, além do equilíbrio, logicamente, financeiro, também ambiental. O problema é que se você desmata tudo, toda a sua propriedade, e é o que o texto está dizendo aí, porque para 4 módulos fiscais, que é uma medida de avaliação do tamanho de uma propriedade, o que significa mais de 90% das propriedades no Brasil estariam isentas da obrigatoriedade de recompor áreas de preservação, como, por exemplo, margens de rio, áreas de reserva legal, estariam desobrigadas em relação à reserva legal, até 4 módulos fiscais. É um equívoco, porque você deve ter área de produção, sim, e todo mundo tem esse direito, está garantido em lei, mas também deve ter obrigação, e ninguém pode estar isento, não só o produtor, todos nós, ninguém pode estar desobrigado da sua contribuição, da sua parcela de obrigação com o meio ambiente. E eu falo, e eu te disse aqui do equívoco na avaliação dos ruralistas,
por várias razões. Primeiro é que esse modelo de produção que nós temos no Brasil, que temos também no mundo, inconsequente, que não vê o lado da sustentabilidade, o lado ambiental, o lado da conservação do solo, das nascentes, da preservação dos nossos rios, é uma atitude que está levando a nossa agricultura a uma situação insustentável, a um modelo insustentável, altamente dependente dos insumos químicos. Os nossos solos hoje, eles estão, o que eu diria, são solos artificiais. A sua fertilidade hoje é mantida por um artificialismo de adubos químicos, cada vez fica mais caro e os nossos solos estão se esgotando. O índice de solos hoje imprestáveis para a agricultura é muito alto. Mas, deputado, deixa eu te perguntar uma coisa. É que me lembrei agora de uma expressão, estava até anotando aí, comitê de bacia. É porque eu vejo assim, no estado de São Paulo, por exemplo, a bacia de um rio tal, com seus afluentes, né, o rio principal e seus afluentes. Aí os municípios, isso é coisa mais recente, eles organizam um comitê de todos os municípios para discutir, debater, pensar, né, planejar como manter aquele rio, às vezes melhorar, tudo, né? Quer dizer, a questão não passa por aí também? Quer dizer, como é que... Eu acho curioso isso, por que muita região do Brasil não se pensa nisso? Quer dizer... Essas soluções me parecem que dão resultados positivos. Eu achava, até a hora da votação, eu estava ali tentando acreditar que fosse verdade, em que tivesse alguém ainda que pudesse apostar numa atitude conflituosa entre produção e preservação ambiental. E entendia, e continuo entendendo, que os ruralistas e quem produz no campo deve imaginar que hoje o diferencial está em atitude conservacionistas do solo, das matas, do equilíbrio ambiental da sua produção e numa estratégia de mercado. Porque o país que tem hoje, o que o Brasil tem, as suas florestas, que é vista hoje como um empecilho, é entendida como um empecilho, basta ver o relatório do Aldo, e os discursos apresentados, é como se as florestas fossem o grande obstáculo para o setor produtivo rural. Quando, na verdade, eu entendo como um grande diferencial. Porque se o Brasil vende os seus produtos, exporta os seus produtos, com esse carimbo de um país que preserva as suas matas, e quero aqui considerar o seguinte, não há necessidade de desmatar mais nada no Brasil. Nós temos áreas desmatadas que não estão sendo utilizadas, não estão sendo aproveitadas. O que você está falando, de certa forma, é daquela linha de aumentar a produtividade de áreas que já estão... Que já estão aí. Nós não teríamos para quem vender. Primeiro, começa por aí. Se nós tivéssemos recurso, crédito para os produtores, assistência técnica, se nós tivéssemos estrutura para escoar a produção, a garantia de preço mínimo, um controle no preço dos insumos, se nós viabilizássemos a produção, desonerando o setor produtivo rural, garantindo acesso a essa mão de obra, nós não teríamos sequer trabalhadores para atender a demanda na produção agrícola se todas as áreas já desmatadas entrassem em produção. E se produzíssemos, não teríamos para quem vender. Ou seja, não precisaríamos mais desmatar. A gente está chegando na reta final do programa e eu queria te perguntar, porque é o seguinte, ficou uma coisa assim, tipo, produtores versus ambientalistas, uma coisa assim, o mundo dividido ao meio, me pareceu, quer dizer... Isso precisa ser resolvido, né? Quer dizer, ninguém é contra os produtores de alimentos, como sempre se falou várias vezes, olha, a comida que chega na mesa das pessoas das cidades vem lá do campo. É verdade. Mas como é que a gente resolve esse embate que ficou meio claro, assim, parece filme de velhos, quando era garoto, filme de mocinho, né? É um contra o outro, né? É que o processo começou errado. Como é que se resolve isso? Infelizmente, o processo, a constituição da comissão especial foi um equívoco da forma como ela foi feita. A bancada ruralista acertou isso, a comissão foi criada, foi composta basicamente por ruralistas para analisar o Código Florestal, que foi analisado ao seu modo. Tanto é que o relatório é dedicado aos produtores, e deve ser dedicado aos produtores, mas também à sociedade brasileira e a todo mundo. O problema é que quem estava votando e modificando o Código Florestal é quem tem interesse direto, imediato, na modificação do Código Florestal, sem falar da contaminação do processo pelo período eleitoral que nós estamos vivendo. Então, tudo isso foi muito ruim. É um processo que começou errado e não poderia acabar bem, como não acabou bem. De tal forma que esse relatório que foi aprovado é um desastre, é uma tragédia para o meio ambiente, é uma tragédia para o setor produtivo rural. Ninguém ganha com esse relatório. Não acredito que ele seja votado como está no plenário. Já soube que os líderes não irão votar
durante esse período eleitoral, claro, não querem mostrar suas posições, deixar claro. Agora, nós do Partido Verde temos uma posição muito clara, nossa e da Marina. Somos contrários a essas modificações da forma como elas foram produzidas e achamos que quem perde com isso é o Brasil, o mundo, o planeta, inclusive aqueles que não nasceram, que podem pagar um preço muito caro se este projeto vier a funcionar e ser colocado em vigor no Brasil. Deputado Edson Duarte, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima.